Ele diz, portanto, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, essa foi a mensagem que Deus falou para nós. Mas Ele continuou dizendo que essa condenação é só para aqueles que andam em quê? Em espírito e não na carne. Ou seja, não na vaidade da carne. Terminamos. O capítulo 8 é o capítulo que mais fala sobre o Espírito Santo. É o capítulo que mais fala sobre o Espírito Santo em toda a Bíblia, inclusive. E pegamos o versículo 18 agora. Paulo continua o sermão. E é o versículo 18 que eu quero trabalhar parte da mensagem. Porque todo o resto do capítulo é apenas um fundamento do que Paulo está falando. Aleluia. E o versículo 18 diz, porque para mim tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu amo esse texto, que Paulo traz algo como que, dizendo que Deus é por nós, Cristo está em nós, e esse texto fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Paulo aqui traz um desenho do capítulo versículo 18 até o versículo 39, ele começa dizendo não há uma condenação, e ele termina aqui, não há nenhuma separação. O capítulo começa, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, e termina dizendo, não haverá nenhuma separação para aqueles que estão em Cristo. Isso acalenta o meu coração. Então eu quero dividir, os irmãos, o versículo do 18 ao 25. O que é que Paulo está chamando? Que para ele, Paulo está chamando no versículo 18, que porque para mim tenho por certo que as aflições. O que é que Paulo faz aí como comparação? Ele chama de sofrimento presente, glória futura. Para interpretarmos o versículo 18, esses assuntos são importantes. Ele diz, aflições desse tempo presente não são para comparar com o quê? Com a glória que nos há de ser revelada. Quando é que essa glória vai ser revelada? No futuro. Por isso que ele diz, com a glória que nós há de ser revelada. Aleluia. Então o que é que ele está desenhando? Paulo deixa claro que apesar de que não há mais nenhuma condenação, isso não é cheque em branco como alguns da teologia da prosperidade pregam, que não haveremos de sofrer. Paulo diz, apesar de que nós vivemos com a certeza de que não há, nunca mais haverá nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, Paulo deixa uma certeza de que mesmo não tendo condenação, ainda estamos sujeitos ao sofrimento. Aleluia. Ou seja, o fato de sermos cristãos é mentira que pregam que somos ilibados de sofrermos. Mesmo nessa terra, sendo cristão, experimentando, como ele chama, as primícias de Deus, ainda assim Paulo nos dá uma certeza. Você vai sofrer. Mas não precisa você recorrer a Romanos. O próprio Cristo já havia dito, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas o quê? Paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Jesus já havia deixado isso claro, que nós iríamos passar por aflição. O que eu amo nesse texto é que apesar de Paulo abrir o cenário da aflição, e Paulo não está dizendo que a aflição vai ser depois, Paulo está dizendo que a aflição vai ser aonde? Agora. Repito o texto, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente. Ele está dizendo que eu tenho aflições nesse tempo presente. Enquanto vivo nessa carne, enquanto habito nessa carne mortal, eu ainda padeço e vivo debaixo de quê? Eu ainda vivo sofrimento. O próprio Paulo é exemplo disso. Ele não está falando de algo que ele só ouviu, como ele disse no terceiro céu. Ele está falando de algo que ele experimentou. Lê Atos. Paulo quase é morto em várias vezes, preso muitas vezes, ele próprio diz em aflições muitas vezes, em cadeias várias vezes, em fome, em tribulação. Aos irmãos de Filipenses ele diz, hoje sei ter e sei não ter, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca as escrituras estão a aprender uma vida de bonança. Eu não estou a dizer que é impossível você viver uma vida de bonança, mas o que nos espera, certeza, é aflições. Uma certeza no Evangelho temos, aflições. Paulo está dizendo, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente. Então ele chama de aflição ali, sofrimento, ser exposto a esse sofrimento. E o próprio Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, vamos correr para ler. Capítulo 4,
Ele desenha para nós um quadro. Capítulo 4, versículo 16 diz assim: por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso corpo o quê? Exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Quero deixar essa parte para a segunda parte do versículo. Então Paulo está dizendo que o nosso corpo exterior naturalmente faz o quê? Se corrompe. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo está toda a falar de sofrimento, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Agora há uma outra certeza que Paulo abre. Numa certeza temos: enquanto vivemos nesse corpo presente, teremos o quê? Sofrimento. Mas esse sofrimento, Paulo diz, não é eterno, ele é temporário. E aqui eu gosto do salmista: o homem só tem 70 anos, o resto é câncer e velhice. Paulo está dizendo que o sofrimento que temos, ele é terreno. Ele não vai subir para o céu, porque nossa carne não vai subir para o céu. Então, o que Paulo está abrindo, o que motiva Paulo, é que eu, se for sofrer por Cristo, só sofro nessa vida. Então eu posso sim suportar o sofrimento. No capítulo 5 ele abre um desenrolar do que nós padecemos. Porque sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso também fizemos o quê? Gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Paulo está dizendo, enquanto vivemos aqui como cristãos, fizemos o quê? Gememos a dor da aflição. Essa aflição nos faz gemer. Se todavia estando vestidos não formos achados nus. E ele diz, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. O que ele está dizendo? Que nós estamos a sofrer porque Deus deu uma natureza interior nova. Essa nova natureza luta com a natureza que ainda não nos foi despida, a carne. Por que que eu como cristão sofro? Porque o homem nascido em mim de novo interior ainda tem de viver nesse homem antigo. Ele ainda não foi julgado, ainda não foi subjugado. Mas ao mesmo tempo esse homem exterior, ele é temporário. Por isso que eu choro, por isso que eu ainda sinto dor. Volte para Romanos 8 e Paulo desenha melhor isso. No próprio capítulo, vamos abrir muito texto hoje. Ele desenha melhor isso. No versículo 35. O que ele está chamando de sofrimento? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então Paulo está dizendo que nós, enquanto vivemos nessa terra, enquanto a irmã Jacudiza, o Pedro, o José, o Elias, os irmãos vivem nessa terra e nessa carne, ainda está preparado para nós tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Então quando essas coisas todas me aparecem, eu não olho elas como nova, eu olho elas como normal. Quando vem tribulação, eu sei que é mister que eu passe por tribulação. Quando me aparece a angústia, eu sei que é mister, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente. Quais são as aflições desse tempo presente? Esse tempo que vivemos, nós passamos por tribulação, angústia, muitas vezes fomes, somos açoitados, espadas, ainda irmãos nossos sendo mortos por causa da fé que possuem. Qual é o acalento? E tens de olhar Romanos no contexto de irmãos que foram perseguidos, de irmãos que tinham que dar a sua vida pela fé. Paulo disse, é mister que isso aconteça. Mas não termina ali. Ele acaba o versículo dizendo, não são tudo que você sofrer, tudo que você padecer, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ele está dizendo que qualquer tribulação que você passa,
qualquer angústia, fome, nudez, perigo ou espada não se compara a esse nível de glória que está para ser revelada em nós. Então eu desenho sofrimento versus glória. O que é glória? É o que os anciãos, os sacerdotes traziam para ofertar. E se o sacrifício fosse aceito por Deus, Deus enchia a casa de glória, ao ponto que em Crônicas diz que ninguém suportou ficar de pé por causa do peso da glória de Deus que havia de ser revelada ali. Aquela glória que foi revelada, que essa glória que enquanto cantávamos você sentia quase que os pés não ficam mais de pé, porque você quer só dobrar os joelhos e gritar. Essa glória não se compara. Qualquer coisa que você sofra, qualquer fome que você passa, qualquer angústia ou tribulação que você passou, Paulo está dizendo, não se compara. E lemos em 2 Coríntios, essa leve e momentânea tribulação. Paulo está dizendo que qualquer aflição que você ou irmão passar, ela é leve primeiro. E depois ela é momentânea. Por que ela é leve? Porque Paulo está chamando a glória de Deus extremamente pesada. Se você pegar uma pedra gigante, colocar sobre, vou dar o exemplo mais humano possível, uma pedra gigante e um papelzinho. Se você colocar na balança, aquele papelzinho não tem significado nenhum. Ele está dizendo que o que nós vamos experimentar não tem significado nenhum, os sofrimentos que nós passamos nessa terra por amor a Cristo. Ele está dizendo que esses que já não têm condenação, no dia que nós estivermos face a face com Cristo, você não vai se lembrar de nenhum dos seus sofrimentos, porque Paulo chama leve e momentâneo todo o sofrimento. É o que? É dor de cabeça, é dor na coluna, ou é talvez, irmão, a hipertensão, que às vezes faz mal. No dia que você estiver ao lado do Cordeiro, não há dor que se compara ao peso da glória que em nós há de ser revelada. Não tem nada. Ele está dizendo que aquilo que nos espera é extremamente indefinido. Não tem nada que nós já vimos ou já experimentamos igual àquilo. Até o que João nos contou era a visão. Apocalipse nem é o completo, era a visão. João não entrou no seu corpo, entrou em visão. Ou seja, nem João conseguiu nos desenhar tudo que está à nossa espera. Por que Paulo está a falar isso? Porque ele desenha melhor um quadro de espera. Eu quero 7 irmãos que podem ler Apocalipse 2 e 3. Vamos só ficar de pé rápido e vamos ouvir o que eu vou citar o versículo. Alguém abra capítulo 2, Apocalipse, o irmão fica de pé e lê em voz alta. Paulo está a desenhar, fiquem só de pé, mas não vamos morder as pessoas, pode ficar de pé. Josi, Pedro, Fani, Gemima, já fizeram certo, vamos botar esses irmãos ali, para ler em voz alta. Quem mais tem voz alta aqui? Rosi, José, fiquem só de pé os 7. Rosi tem uma versão que não falei isso. Vamos lá. Mais alguém? Elias. Vamos só abrir Apocalipse. O irmão perceba. Vou desenhar. O primeiro leitor abre Apocalipse 2, 7. Versículo 7. Vou desenhar o que o José vai ler o versículo 7. Paulo está dizendo que nós temos um nível de sofrimento agora que não se compara ao nível de glória que vamos viver e experimentar. Quer dizer que há algo maior. Então Paulo está dizendo, vale sim a pena sofrer isso. Versículo 7, o que é que diz, irmão Joselino? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio
do paraíso de Deus. O que é que ele vai fazer ao que vencer? Vai lhe dar de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Tem alguma coisa tipo tribulação, angústia, fome, espada, nudez, para eu trocar com isso? Parece pouco. Obrigado, mas você não pode sentar. Alguém lê, Pedro lê o versículo 11. Mesmo capítulo. Sim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você não percebeu? É tipo, quando nós entrarmos para esse lugar, vencermos a tribulação, a angústia, a fome, a espada, a nudez, nós não vamos experimentar a segunda morte. Ímpio pode bater no peito, vamos morrer todos. Sim, nessa primeira vamos morrer todos. Mas ao que vencer não vai experimentar. Aleluia. Sim, nessa todos vamos. Mas ao que vencer, não vai experimentar a segunda. Versículo 17 do mesmo capítulo, Gemima. Diz assim a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia, obrigado por sentar. Ele está dizendo que até o nosso nome, que não sei qual é o motivo pelo qual os nossos pais nos deram, ele troca. Você que não tem Jesus vai continuar com o teu nome no inferno, rico, aí não é rico. Mas ao que vencer, Jesus vai lhe dar um novo nome. Nome não é só tipo nós aqui, né? Qualquer pessoa lhe chama um nome. Nome, para os gregos e para os hebreus, tem simbolismo de identidade. Tem simbolismo de uma nova vida. Então eu sofro as aflições desse tempo presente, porque eu tenho uma nova vida, a minha espera. Apocalipse 2, 26. José pode ler. Diz assim a palavra do Senhor: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Uau. Lutamos aqui até passaporte para ir para as nações. Diz dizer, quem vencer, eu vou lhe dar poder sobre as 3:5. Fátima pode ler. Diz assim a palavra do Senhor. O que vencer será vestido de vestes brancas. Uau. De maneira nenhuma buscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos teus anjos. Aleluia. Falta 2 versículos, 2 ali vai ler. Mas quero explicar esse. O que Paulo está dizendo? Toda tribulação que nós passarmos por amor ao nome dele, toda angústia, toda fome. Irmão, eu não estou a pregar que você tem que sofrer. Já não vai procurar emprego para porque tem. Não, não é isso que eu estou a pregar. Eu estou a dizer para o irmão que isso que eu sofro não pode me tirar a expectativa da eternidade. É que a eternidade é tão alta que eu não posso perder essa expectativa por coisas tão baixas. Paulo está a dizer que nós temos que buscar as coisas de cima. Porque aquilo que nós vimos, porque nós andamos muito por vista, Paulo diz que temos que andar por fé. E ele diz que aquilo que nós vimos, ele é terreno e temporal. Porém, aquilo que nós não vimos, ele é eterno. Então, naquele dia, o Pai, Jesus, vai te levar ao Pai e vai te apresentar a Ele. Se você aqui precisa que alguém te leve até Jesus. Nós te levamos até Jesus. Naquele dia que você vencer, Jesus vai te levar no Pai. Irmão, você quer perder isso por um prazer sexual momentâneo? Você quer perder isso só por vontade de experimentar um pouco de cevada mesmo, só fermentada? Quer perder isso porque pura e simplesmente achas que és maior do que qualquer outra pessoa? Tem noção do que você está jogando no lixo e fora? Amém. Capítulo 3, versículo 12.
E o 21, por favor, irmão Elias. A quem vencer, eu farei colocar no campo do meu Deus. E dele nunca sairá. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém, que vem do céu, do meu Deus. E também o meu novo nome. 21. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Aleluia. No seu trono. Glória, Senhor. Volto para Romanos. Não percebo que Paulo está chamando de sofrimento presente e glória futura. Ele está dizendo que tudo que nós estamos a sofrer aqui, repito, porque para mim, para você, agora você vai entender melhor o texto. Porque para mim tenho por certo. Paulo está dizendo que ele não tem dúvida. Ele tem por certo. O nosso problema é que nós temos dúvida da eternidade. Paulo está dizendo que ele está certo. Daí que a gente olha para Paulo e fala, mas só mesmo quer dizer, não é poder extraordinário, é compreensão real. Uma fé baseada em uma compreensão errada gera uma disposição errada. Os que estão a vencer pecados e vicissitudes não são pessoas que têm não são super-homens espirituais. É só um grupo de gente que compreendeu que eles têm por certo que as aflições desse tempo presente. Daí que você vê alguém, mesmo quando vem tribulação, ele não desiste. Vem angústia, ele não desiste. Vem nudez, ele não desiste. Vem espada, ele não desiste. Vem qualquer outra sorte de coisa, ele não desiste. Porque ele tem entendimento. Que às vezes não é Satanás que manda. Não é Satanás que vai tocar na vida de Jó. É Deus que permite. Nos encheram aí, diabo mandou, queima, pisa. Você pode estar a pisar no sofrimento que Deus te mandou. Amém. Desfruta. Aleluia. Você pode estar a queimar, mandar Satanás sair, onde Deus disse, vá sofrer um pouco. O que é que nós lemos quando estamos no capítulo 5? A tribulação produz o quê? Tenta dizer que isso não se compara. É incomparavelmente menor tudo que você puder sofrer nessa terra. Junta todos os teus sofrimentos. A mãe dela talvez é a mais velha aqui. Peçam para ela juntar todos os sofrimentos dela pelo tempo de vida. Não vai se comparar a tudo que ela vai experimentar naquele dia quando a glória lhe for revelada. Aleluia. Naquele dia até Deus enxugará as nossas lágrimas. Para que você no céu não chore só de alegria, pensando que você não sofreu o suficiente. Eu gosto de dizer que alguns de nós vamos dizer, Deus, me deixe ainda voltar para sofrer o suficiente, porque isso aqui é demais. É que o que você vai ter de glória é tanto que você vai querer voltar para sofrer de novo. Porque o que você sofreu, não sofreu bem. 19 ele diz, porque a ardente expectação. Agora ele diz o porquê que ele está a falar isso. Amém. Da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Está a dizer que até a própria natureza sabe disso. A natureza foi subjugada ao pecado e ao erro. A natureza foi subjugada a esse lugar de falta de esperança. Quando Adão peca, Gênesis 3, Deus dá acusação a todos, inclusive a terra, iria produzir com espinho. Amém. Amados, eu partilhei com um amigo há dias, eu disse para ele, como é que Paulo, 2000 anos atrás, já sabia que a natureza está gemendo? Paulo não está numa era de catástrofes, Elias. Não está numa era de terremotos como temos hoje. Não está numa era de aquecimento global. 2000 anos atrás, Paulo já estava mais avançado que a NASA. Já sabia que a natureza estava gemendo. 2000 anos depois, hoje sabemos que a natureza está gemendo. Saiu um documentário agora, CNN. Nós já comemos o que a natureza tem que nos dar em agosto. O que estamos a comer só estamos a esforçar.
Documentários dizem, liga a televisão, é básico. Onde aquece, climas tropicais estão mais quentes do que o normal. Lugares onde há neve, está a cair mais neve do que o normal. O frio esse ano terminou mais tarde, porque há aquecimento global. Tem que mudar a energia, a forma de energia, porque se produziu tanto dióxido de carbono que a nossa camada de ozono já não está conseguindo. Isso é matéria da escola e da televisão todos os dias. Está a aquecer mais, está a chover mais, está a cair tudo mais, porque a natureza está a gemer, chega, já não quero mais. Mas esse gemido da natureza é igual ao gemido de uma mãe grávida. Não é um gemido de medo, é um gemido de esperança. É um gemido de que ela sabe que daqui a pouco, quando o bebê sair, a dor que ela sentiu não vai se comparar. Ela está a gemer pela ardente manifestação dos filhos de Deus. Cristo nos redimiu para que nós redimamos a natureza. Cristo redimiu os homens, e os homens a qual Deus deu domínio é que vão redimir a natureza. Ou seja, quando Deus deu domínio à natureza, não deu aos anjos, deu ao homem. Multiplicar, encher, frutificar e dominar. O que a cruz fez? Vai nos dar agora resgate, restituição, glória. Essa glória que nos deram vai glorificar a natureza. Então, quando o vulcão está em erupção, é o vulcão dizendo: eu estou à espera que o Jocelino, o Pedro, o irmão ancião, o irmão Vice, o irmão Henrique sejam redimidos. Eu estou à espera da manifestação deles, para que eu experimente tudo que eu posso experimentar. Isaías capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11, versículo 6. Durante muitos anos nós interpretamos erradamente esse versículo. Isaías capítulo 11 são um capítulo a mais do capítulo 9. E eu disse, eu preguei todos os 7 capítulos porque eu estava estabelecendo fundamento. É agora que Romanos é pregado com intensidade. Versículo 6. Capítulo 11 é 2 capítulos antes do capítulo 9 que nós conhecemos. Um menino nasceu, um príncipe se nos deu, o principado estava sobre seus ombros, né? Ele virá, Deus foi daquela música que nós conhecemos. O capítulo 11 está a falar sobre o reino do Messias. E esse capítulo não é tanto sobre um reino agora, é sobre um reino depois. Então está a dizer, quando nós formos redimidos, vai acontecer isso. E morará o lobo com quem? Com o cordeiro. Isso não é paraíso, é natureza. E o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro, filho do leão. Tudo impossível. Mete agora bezerro, filho do leão, para você ver. Vai no National Geographic para ver como é que se come. Mas quando nós formos glorificados, esses versículos têm possibilidade de acontecer. Agora, né? 7. A vaca usará e a ursa pastarão juntas. Seus filhos juntos se deitarão. O leão comerá palha com boi. Quando é que o leão come palha? Ele está dizendo que quando formos glorificados, a natureza está à espera desse dia. Pode voltar para o Romano. A natureza está a esperar esse dia, que ela vai ser redimida. É que nem a mãe está com dores de parto. Jesus usa esse exemplo de dores de parto. Mateus 24, 25, 26, o sermão todo escatológico de Jesus. Jesus usa esse sermão todo. Então a mãe passa pelo princípio de dores. É isso que Paulo está dizendo. Vocês ainda não estão no fim, só estão no princípio das dores. Importa que vocês sofram um pouco. Vá apertar um pouco mais. Má notícia é essa. Não vai melhorar. Mas a boa notícia é essa leve momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que em nós há de ser revelada. Sofra, mas viva com essa expectativa. Obrigado, Jesus. Vou sofrer, vou passar mal aqui, empelar e corrupto, não vai ter emprego, eu vou ficar aqui. Essa leve, momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que é nós. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Eu passo por tudo isso com essa expectativa. Amados, miserável coisa eu sendo crente. Você crê em quê? Você crê na ciência que disse que o mundo está evoluindo, o mundo só está destruído? Tipo, eu assim mesmo creio porque o mundo está evoluindo. O mundo não está evoluindo, só está acabando. Amém. Nós, segundo cientistas, não sei baseados em quê, nós só temos mais 2 segundos. O relógio da Terra. Até a própria ciência
E vem uns armados em sabichões e tudo mais, sabe? Bué, nos mente. Você olha, você é um mero mortal, vai experimentar a segunda morte. Aleluia. Então Paulo está a dizer, a natureza está expectando por isso. 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de quem a sujeitou. Então está a dizer, a vaidade ali é corrupção. A natureza está corrupta, né? 21. Na esperança de que também a mesma criatura seja ou será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que eu expliquei. Ela tem esperança. Até a natureza tem esperança. Os mares têm esperança. Quando você crê nesse Jesus, você percebe que na verdade o que está a acabar para alguns só está a nos levar para o começo do outro. Amém. O que está a acabar para o mundo está a começar para nós. Qual é a convicção? Eu leio o Apocalipse dizendo, está mal, mas vai acabar tudo bem. Amém. É tipo a novela que nos mete mexicana. Pode dar tudo errado no final, fulano vai casar com a fulana e vão viver felizes para sempre. Pode parecer que está difícil, vai acabar mal, é mentira. João já viu como é que vai acabar. Apocalipse capítulo 20. Aleluia. 21. Pode parecer que está tudo a terminar. A natureza tem esperança que um dia vai ser redimida. E aquilo que tudo parece estar destruído. Parece que hoje aqueles pacotinhos palanca são solução. É mentira. Amém. João já viu, vai acabar tudo bem. Amém. E 21 diz, e vi um novo céu. É assim que vai acabar. Vou contar a história do fim. Vi um novo céu, uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. E eu, João, vi de novo a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz no céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará. Com os homens, pois com eles habitará. E ele será o seu povo, e o meu Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. João está a dizer, eu vi, toda a tribulação passou, nudez passou, fome passou, espada passou, tudo isso passou. Guerra da Ucrânia passou. Aleluia. Tudo isso, João disse, eu já vi. Então, Paulo está dizendo que a natureza tem essa esperança. Volto para Romanos de novo. Paulo está dizendo que eu tenho essa esperança. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de quê? De parto até agora. Isso estuda em casa depois. E não só com ela, mas nós mesmos, não só a natureza geme, mas nós que temos o quê? As primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Paulo está dizendo, até nós que temos o Espírito Santo dentro de nós estamos também a gemer. Ainda estamos a gemer. Mas Paulo está dizendo, nós temos as primícias do Espírito. Paulo está dizendo, nós já experimentamos as primeiras coisas. Ou seja, só para Deus vos mostrar que aquilo que Ele vai vos dar é certo, Ele já vos deu o início, vos deu o Espírito Santo. Então o Espírito Santo faz com que cada um de nós experimente as primícias. O que é primícia? É um pouco de um todo. É tipo, há um todo e primícia é só a primeira colheita. É isso que é no Antigo Testamento primícia. E Paulo sempre está a escrever para esses irmãos com essa visão do Antigo Testamento. Porque no capítulo 15 fala que aquilo que foi escrito aos antigos para nossa edificação e exortação foi escrito para fazer o texto. Então está a dizer que o que nós... Perceba, o que nós estamos a experimentar não é o todo, são as primícias. Amém. Quer dizer que ainda há um todo completo. Amado, se as primícias já é tão bom assim, esse ambiente, você está a sentir essa espada entrando no coração, você está a sentir, porque eu estou a sentir essa nuvem de não querer ir embora, você só quer ir embora porque não está conectado. Esse mover do Espírito aqui. Paulo diz, é só primícia, filho, calma, relaxa. É só o prato de entrada.
ainda está vivo. Algo melhor. É aqui que eu gosto de falar, quem diz que cristão não cuida, não sabe o cuida. Eu não estou a falar, você poderia ser bem feliz, eu sofro. Também conto dinheiro, escrevo, calculo que vou gastar no mês. Às vezes acordo mesmo, não quero ir trabalhar, porque o corpo está cansado. Mas isso eu já sei, isso é só leve. A diferença é que temos uma esperança. E Paulo diz em Colossenses, Cristo em nós, esperança da glória. Eu não estou a esperar a glória baseada no que eu faço. Eu estou a esperar na glória por causa de Cristo. Por isso, Cristo em nós, esperança. Se não tivesse Cristo, era só falácia. Amém. Por que minha pregação? Em vão a minha pregação? Se Cristo não morreu, não ressuscitou, em vão a minha pregação. Como tem Cristo e Ele ressuscitou, Ele declara, Cristo em nós é a esperança. Tudo que estamos a te contar aqui, se você não tem Jesus, não está baseado nas nossas obras, está baseado no que Jesus fez. Não é algo que vão mais nos tirar, é mentira. Já nos deram e já é nosso. Nós estamos esperando Cristo em nós, esperança. Então, como ele diz, 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que se vê, como o esperará. A palavra esperança aí não é tipo a que nós usamos no original. Esperança é um contraproducente. Você mesmo tem que estudar para entender. Esperança para o grego é certeza. Porque o que é fé? É a certeza daquilo que se espera. É tipo, eu já tenho certeza do que eu tenho esperança. Se você entender, eu não sei como te explicar, mas é isso ali. Amém. É tipo, a esperança que nós temos é a nossa certeza. Amém. You know, Elia? Eu estou a esperar algo que eu tenho certeza. Ei, tipo, eu estou a esperar algo que eu já tenho certeza. Ah, você tem esperança? Não, eu não tenho mais esperança. É que eu tenho esperança, mas é que a minha esperança é uma certeza. É que você pode ter uma esperança de que o próximo ano o país vai mudar. Não, você está a esperar. Eu tenho certeza que há um país que não muda, ele já é bom. You know? E 25, né? Mas se esperamos o que não vemos com paciência, esperamos. Agora Paulo vai dizer, depois disso tudo, fica a dúvida, como é que isso se mantém? Básico 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele volta à questão da luta, da tribulação. Já falou, o fato de eu ter essa consciência não implica dizer que em algum momento a tribulação não vai me deixar em fraqueza. Vai, mas uma certeza outra eu tenho. Eu tenho um Espírito que me ajuda na fraqueza. A diferença é essa. Por isso que você ainda não desistiu. Dá só um rebobinar naquele dia que você pensou que já não iria vir mais para a igreja, já não iria mais servir ao Senhor, mas hoje passou 1 ano, 2, você está aqui. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. É isso que Ele está desenhando. Ou seja, todo sofrimento, a alguns momentos parece que você está a passar sozinho. Eu não acredito muito na frase, mas vou usar. Na prova, o prof fica em silêncio. Ele não ajuda. Pausa, te olha. Eu sou daqueles profs. Te põe 0, mas se você é bom aluno, pode desaprovar. Te põe mesmo 0 para te doer. Melhor dizer, nós temos um Espírito. Eu vou contar com isso, né? E tipo, e você passa por um momento, né, quando o mano não está, você está John, não tem muito, você fica, você fala, vou arrumar com para tentar dizer que eu vou fazer no conta voz do povo. Você fala, isso é só leve. Não se compara. Não percebe? Eu quero levar o irmão até o versículo 30. Eu preciso correr ter muito tempo. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por nossa fraqueza, nós às vezes nem sabemos orar o que queremos. Às vezes estamos a pedir pedra, a pensar que estamos a pedir pão. Ai de nós, irmãos, se não tivéssemos o Espírito Santo. Ai de nós se Deus nos desse tudo o que pedimos. Ai mesmo de nós, doce.
Se toda a minha oração fosse realizada, eu já não iria morrer, sério. Mas graças a Deus que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Não é assim. Não adianta ficar calado. Ele disse, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda. Ele não faz, ele ajuda. Amém. Quando tiver a carregar, se você não tiver com bidão d'água, vou te ajudar o quê? Tem que ter com bidão d'água na mão para te ajudar. Então tem que orar. Não implica dizer como o Espírito ajuda, não, tem que orar. O Espírito ajuda. Não quer dizer que ele faz a coisa sozinho, não. Ele ajuda. Amém. Dobra o joelho, está a orar, e ele vem, ouve gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós. O Espírito Santo é Deus. É um Deus dentro de nós, intercedendo a um Deus sobre nós. Através de um Deus por nós. Não, você está vendo? Se o Espírito é Deus, ele intercede por nós. É um Deus dentro de nós, intercedendo a um Deus sobre nós, através de um Deus por nós. É isso que Emmanuel significa. Então eu não sei muitas vezes orar. Às vezes estou a pedir um carro, você sabe, esse cara vai ficar orgulhoso, vai deixar o Senhor, não vou lhe dar, Paulo, não dá. E o Senhor fala, tá bom, lhe dá só dinheiro de táxi. Você está pedindo a verdade de dinheiro de táxi, não está pedindo carro. Às vezes você está pedindo carro quando o que você precisa é táxi. Amém. Então ele diz, olha, não vou lhe dar. É isso. Então, amado, você precisa olhar para esse lugar de oração com maior alegria. E quando você entra para esse lugar de oração, você não está orando sozinho. Fala, Espírito Santo, vem me ajuda, por favor. Pai, eu quero isso. Isso, eu estou pedindo. Aleluia. Vamos correr, versículo 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Está explicado. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu vou explicar parte de todas as coisas juntamente, porque eu não tenho parte de explicar do decreto, do conhecer, isso é um monte de tempo para explicar essa teologia assim um pouco mais pesada. Mas eu vou dizer que porque todas as coisas contribuem, vê a expressão que Paulo traz, juntamente. Ele está a dizer que não é tribulação sozinho que contribui. É tribulação, mais espada, mais nudez, mas todas as coisas contribuem que? Juntamente. Não pode, a gente que quer viver uma fase pulando outras fases, não é possível. Pode dizer que é tudo o que? Juntamente. Vou dar um exemplo de José. Quem vê José do palácio, já quer ser tipo José do palácio. Só que ele não sabe que o que levou José do palácio são todas as coisas juntamente. Um José do poço, que foi para a casa de Potifar, tentada pela mulher de Potifar, levada à prisão, interpretando o sonho, entrando no palácio e depois sendo governador. É todas as coisas juntamente. Não tem como você só sofrer uma parte e querer contribuição futura. Não há. Embora que aqui o bem não significa um bem material, significa um bem eterno, mas a inferência teológica é possível. Qualquer bem que você quiser, ainda que for terreno, você tem que fazer com que todas as coisas juntamente. Você só termina um ciclo, por isso que o certificado da nona vem todas as coisas juntamente. 7ª, 8ª, nona, para você falar terminou o segundo ciclo. Você só termina o ensino médio quando vem todas as coisas juntamente. Pode terminar a 11ª, não terminou. Está a dizer todas as coisas que? Juntamente. Tem que passar por tudo juntamente. É tudo isso juntamente que contribui para o bem. E qual é a interpretação do bem aqui? É aquilo que está à nossa espera. A glória futura. Não é bem assim, tipo carro, casa, já expliquei, depois de dar isso. O bem que esse texto está a dizer é um bem da glória futura. Tudo que estamos a passar está a contribuir. É contribuição do sofrimento, está a dar contribuição dele para a glória futura.
essa fome está a dar a contribuição dele para a glória futura. A ideia de Deus é nos tornar todos tipo Jesus. Ele mesmo sendo Deus não teve preocupação se ele ser igual a Deus, se esvaziou, se entregou, nem sofreu a morte de cruz sendo obediente. O que ele está a dizer é que ele quer que tudo contribua para nós crescermos a estatura de quem? Do varão perfeito. Como é que vamos fazer? É todas as coisas contribuindo o quê? Juntamente. Para nós chegarmos a esse nível. Deus quer nos tratar segundo a imagem de Cristo. Porque, 29, porque o que Deus conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso que Deus quer nos tratar. Quer fazer com que a imagem do Filho dele esteja onde? Em nós. E os que predestinou, a esse chamou. Aos que chamou, a esse também justificou. Aos que justificou, a esse também glorificou. Vê o que Paulo está a usar. O Paulo está a usar todos os verbos aonde? No futuro. Como se tudo que ele fez, já fez. Vê. Predestinou, chamou, presente aliás. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Todo o resto é possível analisá-lo no tempo presente. Mas glorificação ninguém consegue analisar no tempo presente. Só que Deus já viu. E essa é a minha alegria da certeza. É que Deus já me viu o quê? Glorificado. Ele está a dizer, se Ele me predestinou, Ele me fez o quê? Me chamou. Se Ele me chamou, me justificou. Se Ele já me justificou, eu tenho certeza. Ele já me glorificou. O que está acontecendo comigo? Mas por que eu ainda não estou a ser glorificado? É que como Deus não tem tempo e não tem espaço, eu tenho tempo e eu tenho espaço. Deus que não tem tempo, não tem espaço, já me glorificou. Eu que tenho tempo e tenho espaço, só estou a andar para ir até a glorificação de Deus. Porque aquele que ele predestinou, chamou. Aquele que ele chamou, justificou. Aquele chamou, justificou, fez o quê? Glorificou. Então Paulo fecha 31 ao 39 perguntando: que diremos, pois, a essas coisas? Quais são as coisas? Capítulo 1 até o capítulo 7. Ira de Deus contra toda a terra, ira de Deus contra os judeus, ira de Deus contra todos. Justificação pela fé, acesso, mortificação, a lei que é perfeita. O que eu vou dizer diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, ou seja, depois de tudo isso que eu acabei de vos dizer, o que vocês acham? Que tal bater um papo? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Vê que ele está a dizer quem será, não está a dizer quem é. Há muita gente contra nós, é possível. Morte podia levantar e falar eu, inferno eu, sim. Mas está a falar quem será. No dia da glorificação, Deus está a perguntar, no dia que eu for glorificado, se Deus é por mim, quem será contra mim? Agora alto lá, má notícia, e se Deus for contra ti? Quem será contra ti? É o que eu quero fazer você pensar. Nós amamos falar se Deus é por nós, quem será contra nós. Mas se Deus for por nós, contra nós. Naquele dia da glorificação, se Deus for contra nós, não tem mais opção. Amém. Não tem. Bonita perdeu. Mesmo que falou que batou, está aqui, soberano, eu está. Ninguém entra na soberania do Estado alheio. Podem se queixar, falar, perderam. Estou a tentar desenhar para os irmãos, levar isso para o céu. Se Deus é por mim, eu sei que ninguém vai ser contra mim, porque Ele é dono de tudo. Ele é que impõe rei, abate os reis, institui reinos, põe rei. Ele é que faz tudo. Ciro nasceu, encontrou uma folha que já o nome dele já estava escrito 200 anos antes. Amém. Irmão não sabe, né? Está na Bíblia. Ciro nasceu, está na Bíblia. Encontrou um papiro escrito o nome dele, reino dele. Ele, nem mãe dele, nem avô dele havia nascido, mas ele já havia nascido. Deus já havia dito que ele. Então vai dizer, para mim que aceitei esse Jesus, que não tenho condenação, não tem ninguém que pode ser contra mim naquele dia. Amém. Mas ai de mim, se não tiver Jesus aqui. Naquele dia eu ouvirei, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Amém. Aparta-se. Naquele dia, se Deus é contra nós, ninguém será. Amém.
Naquele dia, Apocalipse 6 diz que os reis, os ricos, os pobres, os escravos dirão aos montes: montes caiam sobre nós, porque quem pode subsistir da ira? Eu quero correr fechando. Diz assim, 32. Aquele que nem mesmo seu filho propôs, antes o entregou por todos nós, como nós, não dará também com ele todas as... Ele está dizendo que se Deus nos deu o filho dele, tudo o resto ele nos pode dar. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Amém. Paulo começou perguntando: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora ele está a perguntar: quem nos separará? A tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus. Senhor. Aplauda o Senhor, fique de pé, vamos orar. Feche seus olhos e ore agradecendo ao Senhor. Se você não tem Jesus, tens a oportunidade. Se você tem Jesus, seja grato e vá para esse lugar de intimidade, de gratidão, a essa concepção de que Ele morreu por ti, nada te poderá separar. Ore e seja grato ao Senhor, aleluia, Pai. Louvamos o Teu nome. Louvamos, Senhor, o Teu nome. Que grande é a compreensão de que todas as coisas cooperam para o bem. Você que precisa de oração, você que tem Jesus, tome liberdade. Corra. Queremos orar por você. Você precisa de uma oração para continuar a caminhar. Corra, queremos orar por você. Corra, peça ajuda. Mas não perca aquele dia. Precisa de auxílio, precisa de Jesus. Eis as portas abertas. Ore ao Senhor, você que tem Jesus, e certamente precisa ser renovado. Espírito de Deus, esteja aqui entre nós, fazendo tua excelente obra. Oramos que apliques mais do que um discurso bonito. Rasgue o nosso coração e aplique a tua palavra. Dá-nos uma nova vida em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Alguém quer aceitar a Jesus nesta tarde? Temos alguém que quer aceitar a Jesus? Querido irmão, não